Olá pessoal, aqui quem fala é a Joana e eu sou membro da comunidade cristã em Olavo Bilac e fui convidada a trazer uma mensagem para vocês e decidi compartilhar algo que tem sido ministrado no meu coração nesses últimos dias. Ela está em um capítulo bem conhecido da Bíblia, do livro de Salmos, lá no Salmo 121, que fala o seguinte: Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, o Salmo 121, ele faz parte de um conjunto de salmos que são conhecidos como cânticos dos degraus ou cânticos de peregrinação. Você pode observar aqui na sua Bíblia, a partir do Salmo 120, existe um conjunto de salmos que tem esse subtítulo, né? Ou Salmo dos degraus ou cânticos de peregrinação, e isso vai variar conforme a sua tradução bíblica. Mas enfim, esse salmo, o próprio nome, né, Salmo de Peregrinação, dá para se atentar a isso, mas é considerado que essa coletânea de salmos elas eram canções cantadas pelo povo durante os seus períodos de peregrinação. E por que eu tô dando essa explicação inicial? Então, esses salmos, considerados salmos cânticos, eles geralmente eram escritos, os seus autores escreviam sobre coisas da própria vida deles. Né? O próprio rei Davi, ele utiliza esses salmos de peregrinação para falar sobre a alegria dele em estar indo para o templo ou sobre a alegria em estar em comunhão com os irmãos. Então, sabendo, né, que esses salmos eles eram escritos de forma muito pessoal, eu gostaria que você se concentrasse comigo nos versos 1 e 2, onde o salmista ele fala o seguinte, ele se questiona, né, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde no verso 2, quando ele diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero que você pense que esse questionamento feito pelo salmista no versículo 1, ele é um questionamento muito real. É algo que realmente pairava sobre ele. Essa preocupação de onde virá o meu socorro, de onde vem o meu socorro. E ele mesmo responde isso no verso 2, quando ele fala que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Preste atenção nisso. A partir do verso 3 até o final, né, do capítulo, o salmista ele vai tratar de várias formas de atuação da mão de Deus, né? De como Deus serviria como esse socorro. Ele vai falar de como Deus ele iria protegê-lo durante o dia ou durante a noite. Enfim, ele abre, né, o leque de possibilidades e vale lembrar que, como eu falei no início, esses versos eles eram falados, cantados durante peregrinações. Então imagina-se que eram momentos de muita insegurança, né? Porque, enfim, o povo estava sujeito ali à ação de salteadores, à ação da natureza, enfim, várias coisas. Então esse questionamento é algo muito real. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E aí depois, quando ele fala que o socorro vem do Senhor, ele está reconhecendo que, apesar dos problemas, apesar dos possíveis problemas, o socorro dele viria do Senhor. E preste atenção, se você pega para ler esse salmo, né, do 3 até o versículo final, você nota que o salmista ele não está falando sobre um mantra. Ele não está entoando como se fosse um mantra. E ele não está usando frases motivacionais, ele não está preocupado em criar nele ou no povo que escutasse uma positividade superficial.
Essa não é a preocupação do salmista. E justamente porque, como ele fala sobre coisas que ele vive, você nota que ele fala com muita certeza sobre como a mão de Deus iria auxiliá-lo. Ele fala daquilo que ele vive, ele fala de promessas, de algo real para ele e para o povo. E aí eu gostaria de que você pensasse nisso na nossa realidade. Nós estamos vivendo um caos, né? Uma situação de crise. E é muito comum que durante essas situações nós nos questionemos sobre coisas. É comum, nesses momentos, nós ficarmos preocupados com o futuro, com o que vai acontecer, com as coisas, né? Como que as coisas irão se resolver. E isso não é algo ruim, é natural, é humano. Então não se questione, não se julgue se em algum momento você estiver aflito, assustado, com medo. Isso é algo normal. O salmista, quando ele faz a pergunta, ele está falando sobre algo que ele está vivendo, é algo normal. Só que eu gostaria de te convidar para fazer a mesma coisa que ele fez. Que ao se questionar sobre as coisas, ao se questionar sobre o futuro, você consiga entender que o seu socorro vem do Senhor. Você consiga trazer essa realidade para a sua vida. Assim como o salmista consegue pensar e entender que o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, ele é o mesmo Deus que atua sobre a vida dele, trazendo proteção, trazendo socorro, sendo bem presente ali no momento de angústia. Que você consiga entender que esse mesmo Deus, ele atua sobre a tua vida. O mesmo Deus que atuava nos tempos bíblicos, ajudando o povo, junto com o povo, é o Deus que atua sobre sua vida e sobre a minha vida. E nesse momento de crise, eu espero que você consiga olhar para os montes, elevar os seus olhos ao monte ou para as paredes do quarto e entender que durante um período de crise, durante um período desfavorável, o Deus que atuou sobre o povo há tantos anos atrás e que o salmista consegue falar com tanta verdade sobre ele é o Deus que atua sobre a tua vida e é o Deus que vai te sustentar nesse momento. Então, da mesma forma que essa palavra serve para mim como um consolo e como uma certeza de fé de que Deus está atuando sobre nossas vidas, eu espero que sirva também para você, que ela seja um alimento para a sua alma nesse momento. Então, queridos, eu espero brevemente poder estar com vocês em comunhão no nosso templo físico, mas enquanto isso, que estejamos em comunhão orando um pelos outros e confiando no Deus que nós servimos, ok? Fiquem com Deus e que a graça do nosso Senhor esteja sobre a vida de vocês.